As eleições de 2022 já começaram, as movimentações políticas já se iniciaram, alguns nomes já surgiram também e possíveis cenários já estão sendo desenhados. No outro giro de hoje a gente fala de como a eleição presidencial para o Brasil já está acontecendo. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos por aqui com vocês. E esta semana o ex-presidente Lula deu uma longa entrevista ao jornalista Kennedy Alencar no UOL. E dentro desse papo, diversos pontos falavam a respeito da eleição de 2022 que se aproxima. O ex-presidente inclusive disse que se obtivesse de volta os seus direitos políticos, toparia ser candidato pelo PT à presidência para derrotar o Bolsonaro nas eleições. Mas ele deixou claro também que, a princípio, o nome do candidato do PT para 2022 continua sendo de Fernando Haddad. Para que eu seja presidente da República, é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato a presidente da República. E eu tenho certeza que, se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenha dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. Mas isso ainda tem tempo para decidir. O Haddad é um nome extraordinário. Não tem ninguém melhor do que o Haddad. Aliás, o Haddad tem um passaporte de 47 milhões de votos para começar qualquer campanha. Quem é que tem isso no Brasil? Durante a entrevista, o Lula também foi questionado sobre uma possível frente ampla da esquerda para tentar derrotar o Bolsonaro nas eleições. O ex-presidente disse que a melhor prévia possível para dizer quem é o melhor candidato é o primeiro turno, mas que as costuras políticas de apoio para o segundo turno também têm que ser fechadas no primeiro. Veja, como é que você vai escolher quem é o candidato de uma frente ampla? Como é que você vai escolher? Qual é o critério? Vamos supor que a gente criasse uma frente ampla, tá? Todos os partidos de esquerda juntos. Primeiro, essa frente deveria ter uma direção, que deveria ser proporcional. Depois, como é que você vai escolher o candidato? É uma prévia? É uma pesquisa? A melhor prévia que tem é a disputa no primeiro turno. Todo mundo que puder lança candidato, com o compromisso do que no segundo turno todo mundo se junta. Não pode depois um inventar de ir para Paris, outro inventar de ir para a Suécia, outro inventar de ir para Nova York, outro achar, sabe? Não dá. Nós temos que fazer um pacto no primeiro turno. A conversa também falou sobre os adversários da esquerda. Segundo o ex-presidente, por exemplo, 2 candidatos da direita no segundo turno seria um cenário inviável. E ele também comentou novos nomes que vêm surgindo aí na corrida eleitoral, como por exemplo do apresentador Luciano Huck, que o ex-presidente classificou como uma aventura. Eu, sinceramente, não sei qual será o potencial dos tucanos nessas eleições. E eu acho que o Huck é uma aventura. Você achar que pegar um homem de televisão, sabe, e colocar ele na frigideira da disputa política, ele vai conseguir sair bem, é uma aposta que não está dada ainda. E além do PT, outras lideranças de esquerda também já começam a aparecer nesse primeiro desenho das eleições para 2022. Pelo PDT, por exemplo, Ciro Gomes é o nome mais forte para vir a candidato pela legenda. Isso porque o ex-governador do Ceará é voz frequente de críticas ao governo federal de Jair Bolsonaro. E lembrando também que o Ciro Gomes ficou em 3º lugar nas eleições de 2018. O PSOL também deve ter o seu candidato. E o nome que logo vem à mente é o de Guilherme Boulos. Isso porque no ano passado ele foi candidato à prefeitura aqui de São Paulo e quase conseguiu vencer, inclusive tendo no segundo turno um apoio de uma frente ampla de esquerda que contava inclusive com o apoio do presidente Lula. Falando do outro lado, dos candidatos de direita e de centro-direita, é certo de que o presidente Jair Bolsonaro será candidato à reeleição. Porém, alguns pontos dessa candidatura do Bolsonaro à reeleição estão abertos e a gente tem que começar, claro, pelo partido do presidente. Hoje, Bolsonaro não tem uma legenda. Desde que ele rompeu com o PSL, ele não se filiou a nenhum novo partido. E nesse meio tempo, Bolsonaro criou o seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil, mas a legenda vem encarando problemas para conseguir a licença formal. Em 1 ano e 3 meses de existência,
a Aliança pelo Brasil conseguiu até agora validar apenas 70 mil das 492 mil fichas populares de apoio necessárias, ou seja, sendo menos de 15% do que precisa. E com essa dificuldade de conseguir registrar o seu próprio partido, o Bolsonaro ele começou a negociar a entrada num novo partido, tanto do Centrão quanto também de partidos à direita. Entre os partidos mais cotados para receber o Bolsonaro em 2022 estão o Patriotas, o PP, o Republicanos e também o PL. O prazo para o Bolsonaro se filiar a um partido para poder concorrer às eleições é março de 2022, que são 6 meses antes do pleito acontecer. Outro ponto também que está em aberto na candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro é o seu vice. Ainda não se sabe se Hamilton Mourão seguirá na chapa de Bolsonaro ou se um novo nome surgirá para acompanhar o presidente numa nova corrida eleitoral. Mudando de partido, desde o início do ano, um nome que vem se fortalecendo também para a candidatura à presidência em 2022 é o governador aqui do estado de São Paulo do PSDB, o João Dória. Ele vem tendo alguns embates públicos com membros do governo federal e inclusive com o próprio presidente Bolsonaro. O governador aqui de São Paulo já admitiu ter vontade de concorrer à presidência e deve ser um dos nomes presentes aí na eleição do ano que vem. Além de João Dória, um nome que foi comentado inclusive pelo presidente Lula é o do apresentador Luciano Huck. Ele inclusive se reuniu com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tentar costurar alguma coisa ali em relação a essa candidatura. Nem Luciano Huck e nem Sérgio Moro confirmaram a candidatura ou uma aliança, mas é claro que a gente não pode descartar esses dois nomes. E além deles, devem surgir alguns outros nomes também para essa corrida presidencial de 2022 que promete ser muito acirrada também, assim como foi em 2018. Meus amigos, os jogos, eles já começaram. Preparem-se. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Catraca livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.